como separar Deus do amor e o amor de Deus. É da natureza dele ser amor, é posto nele amor, ele é amor. Assim como ele é eterno, o seu sentimento de amor também é eterno. Se é eterno, não tem começo. O amor de Deus não tem começo nem fim, porque Deus não tem começo nem fim. Como diz o profeta Jeremias: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, tu és meu. Sabe, a nossa religião, ela é muito ensimesmada, ela é muito antropocêntrica. Sempre a gente pensa na religião girando em torno da gente. Repara, a gente nunca pensa na religião como ela é cristã, girando em torno de Deus. Nós gravitamos em volta de nós mesmos e queremos que também, de uma certa forma, Deus esteja ao nosso redor, gravitando em volta de nós, como se nós fôssemos o astro rei. Ele é que é o astro rei. O satélite tem que estar em volta dele, não ele em volta do satélite. Então a nossa religião, ela é muito antropocentrizada, ela é muito egocêntrica. A gente sempre vê a Bíblia a partir de nós mesmos, mas a Bíblia não se vê a partir dela mesma. A Bíblia se lê a partir de Deus. No princípio criou Deus, sempre. Vocês estão entendendo que realmente a religião é isso? É estar ligado com Deus através do seu amor. Só. O resto é verniz. Podem crer, é verniz. Agora, se todas as coisas que você faz na religião vêm disso lá de cima, aí não é verniz não. Aí tem sentido. Aí é cor de verdade, tem essência. Tem cerne, é madeira de lei. Porque a oração, até um copo d'água fria que eu der a um dos pequeninos, se eu faço pensando na glória dele, isso tem um valor inestimável para Deus. No entanto, você pode dar o seu corpo para ser queimado, como diz Coríntios 13, se não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu tenha dons de profetizar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não vale nada. Mas não é amor de ser bonzinho, não. O amor que vem de Deus e que está em mim, e o amor que vem de Deus e que vaza através de mim. O resto é verniz. O resto é só conversa fiada. Agora, todas as coisas que eu faço a partir dessa experiência do Deus da Escritura, não necessariamente com a cognição da Escritura, com a apreensão da Escritura. Então, só aqueles que conheciam muito a Bíblia é que conheciam muito Deus. Conhecem? Tanto faz a Adriana, que tem 2 anos que é cristã, suponhamos. Eu tenho 180 anos, eu sou crente. Dos 180, 80 eu estava na barriga da minha mãe, cantando, indo, aprendendo essas coisas. E você conhece o mesmo Deus que eu conheço, sem diferença nenhuma. Eu tenho mais experiência bíblica, cognitiva, teológica, mas Deus é o mesmo. O mesmo. Nós não somos uma seita gnóstica onde tem graus de conhecimento de Deus. Todos conhecem o mesmo Deus e amam o mesmo Deus e adoram o mesmo Deus. Então, agora esses peregrinos viviam aquilo que Pedro chamava, olha bem, estou falando sobre idolatria por causa disso aqui, capítulo 1, versículo 17. Volta um pouquinho só. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. O que é fútil, pastor? Que não tem sentido, que é oco, que é vazio. Olha como é que os gentios viviam. Todas as rezas, aqueles cultos que eles faziam, todas as orações que eles faziam, todos os deuses que eles adoravam, eram o que? Ocos, fúteis, vazios. Esse era o tipo de vida que eles tinham. E Pedro agora está dizendo, olha onde Deus trouxe vocês, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, agora, 2:9,
Vós, porém, sois raça eleita. Nós vimos na semana passada isso. Sacerdócio real. Vós sois nação santa. Vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo, que não havias alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha de onde Deus tirou aqueles gentios idólatras, pagãos, perdidos, fúteis, vazios. Tirou aquele pessoal lá do buraco e disse: agora vocês são um sacerdócio real, vocês são uma nação santa, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Perceberam o que é o cristão? O cristão, quando observa a sua vida, ele a vê de duas maneiras: o que ele era antes e o que ele é agora, onde ele vivia, como ele vive, como ele enxergava a vida, como ele enxerga agora. Quem era Deus dele, quem é o meu Deus agora? Então, por isso mesmo, Pedro continua agora no versículo 11, 2:11, que é o nosso texto. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. A primeira coisa que Pedro quer chamar a atenção aqui é que essas pessoas que estavam peregrinando, embora não fossem judias, embora fossem gentílicas, embora fossem antigamente fúteis e vazias, que não tinham nenhuma experiência com o sagrado, agora conheciam o mesmo Deus de Pedro. Pedro os chama de amados, porque quando ele está falando de amados, ele está falando de irmãos. A palavra amado vem de amor, de irmão, de confraria, de fraternidade. Pedro está dizendo que aquelas pessoas que não eram parentes dele geneticamente se tornaram parentes espiritualmente. E por que Pedro chama de amados? Porque Pedro sabia o que era ser amado por Cristo quando foi perdoado. Ele sabia quando Jesus disse: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Ele sabia o que era ser amado por Cristo naquela experiência lá depois da ressurreição no mar de Tiberíades. Ele sabia o que era ser amado. Agora diz: é com esse amor que eu estou chamando vocês de meus irmãos, meus amados. Hein? Eu vou chegar lá, né? Amados. Então essas pessoas eram amadas por Deus, queridas por Deus, e por isso Pedro os chamou também de queridos por ele. Quando você vê Pedro falando que eles andavam no fútil procedimento, que eles eram pagãos, que eles eram ímpios, Pedro não estava querendo jogar na cara deles quem eles eram. Pelo contrário, ele queria mostrar quem Deus era agora na vida deles. Eles precisavam de entender de onde eles vieram e para onde eles estavam caminhando. Então Pedro não queria prejudicá-los, não queria estragar a alegria deles, pelo contrário, queria mostrar o quanto que eles eram amados por Deus. Por isso que ele disse: olha, eu sei quem vocês eram, no entanto vocês são meus amados. Imagina para um judeu como Pedro, e ele era apóstolo da circuncisão, dos judeus. Você imagina um judeu chamar um pagão, um gentio de meu amado? Sem chance nenhuma. Judeu detestava gentio. E agora Pedro diz: eu sou judeu, mas vocês são meus irmãos, vocês são amados por mim. Essa é uma palavra típica de um pastor, né, que ama suas ovelhas, e Pedro era um pastor. Notem bem aqui na primeira carta mesmo, um pouquinho mais para frente, capítulo 5, versículo 1 e 2. Pedro 5, 1 e 2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, Pedro, né, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pedro era um pastor. A palavra presbítero aí significa pastor, a mesma palavra para pastor. Tanto que vós, presbíteros comigo,
pastoreai o rebanho de Deus. Qual é a função de um presbítero? Não é presbiterar, a função de um presbítero é pastorear. Pastoreai o rebanho de Deus. A palavra bispo, a palavra presbítero, a palavra pastor, a palavra superintendente, a palavra ancião, são sinônimos. Quer dizer a mesma coisa, quer dizer isso tudo. Tá? Pode ser ouvir na Bíblia, bispo, ancião, presbítero, pastor, são sinônimos. São sinônimos. São pessoas com experiência na comunidade, necessariamente não velhos, e não necessariamente não jovens. Pessoas que têm experiência na vida cristã, que são aptos para ensinar. Esses, a igreja deve elegê-los como presbíteros, como pastores, como bispos. Então Pedro não estava usando essa carta para escravizá-los, como um senhor fazia antigamente. Eu sou presbítero, você é ovelha. Eu sou pastor, você é ovelha. Você tem que ser escravizado por mim. Essa liderança não é uma liderança cristã. Essa é a liderança carnal, humana, quando não demoníaca. Nós somos irmãos, Pedro estava dizendo. Eu sou um presbítero, aliás, eu sou um apóstolo de Cristo. Eu estou entre os 12, mas vocês são meus amados, vocês são meus irmãos. Se Deus colocou Pedro nessa posição, nesse status, é porque ele tinha mais responsabilidade em amar os seus irmãos. Então é uma palavra muito pastoral, muito carinhosa que Pedro está trazendo para esses irmãos. Ele estava dizendo que esse amor que ele tinha vinha de Deus, através daquilo que Cristo fez na cruz. E como o Espírito Santo pegou aquela obra de Cristo, colocou no coração de Pedro, e Pedro agora, pelo poder do Espírito, podia dizer: meus amados palmeirenses. Tipo assim, né? Tipo assim. Era uma coisa muito pesada mesmo para Pedro falar isso, então ele amava essas pessoas. Agora vem aquilo, Adriano: exorto-vos como peregrinos forasteiros, que sois. Então a palavra exortação, Pedro está dizendo, essa palavra é muito bonita, muito bonita. A palavra exortar aqui, ela tem um sentido de, não sei se vocês já viram, na televisão, nessa época que estão prendendo quase todo mundo, os advogados mais velhos, não sei se vocês notam, quando o cliente está ao lado dele, vai entrar no fórum, sempre o cliente vai do lado dele, repara, os mais velhos, e às vezes até com a mão, com o braço dado. O advogado vai com o braço dado com o cliente dele, do lado dele, andando com ele para o tribunal, onde ele vai ser julgado. Essa é a palavra exorto-vos. Isto é, eu estou do lado de vocês, eu estou andando ao lado de vocês. Quando vocês estão peregrinando por aí sozinhos, não pensem que vocês estão sozinhos. Eu espiritualmente estou andando com vocês. Eu estou exortando a vocês, porque eu caminho assim com vocês, eu ando com vocês. O advogado mais velho faz isso. A palavra parácletos é isso. Para é ao lado, kletos chamar para o lado. Então, Pedro está chamando aquele pessoal para andar ao lado dele. Eu estou exortando a vocês porque eu também ando assim, porque eu também sou um peregrino, que eu também perdi a minha pátria. E ele perdeu mesmo, até o ponto que ele morreu em Roma. Então ele está dizendo, há coisas que são comuns entre nós, há uma sinergia entre nós, de tal forma que nós somos irmãos. Essa é a exortação que ele está falando. Olha, meus amados, eu estou do lado de vocês, eu estou estimulando a vocês a andar, porque eu também sou um peregrino. Essa palavra que Jesus usa em João capítulo 16: se eu não for para o céu, o Consolador não virá. A palavra Consolador aí é essa mesmo, o exortador, isto é, aquele que está ao lado. Primeira carta de João capítulo 2, versículo 1, dizendo: filhinhos, se pecares, tendes um advogado junto ao Pai,
Olha lá, 1 João 2:1. Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Sabe qual a palavra advogado ali? Essa mesmo. Um exortador, aquele que pega o cliente dele e vai para o tribunal. É isso que Jesus faz. Por isso que os cristãos oram, todas as vezes que eles oram: Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Isto é, quem me dá autoridade para entrar dentro desse tribunal, sem o qual eu estaria ferido e ferrado, sem o qual eu não teria condição de chegar na presença tua? Quem me garante que eu posso chegar aí sem ser fulminado? É Ele, o advogado, Paráclitos, o exortador, isto é, aquele que anda ao nosso lado. Então Pedro está dizendo: não pense que eu estou aqui na Baviera ou estou em Cancún, qualquer lugar assim, exortando vocês a terem muita coisa, paciência, a vida é assim mesmo. Não, eu não estou no resort, eu não estou num lugar mais lindo do mundo, eu estou peregrinando com vocês. Então Pedro está colocando a sua simpatia e o seu companheirismo, a sua destra de companhia para esses peregrinos, porque ele também era um peregrino. Ele sabia que era ser peregrino e sabia que era ser amado. Por isso ele disse: amados, exorto-vos, estimulo vocês, eu estou lá com vocês, eu caminho com vocês. Eu não estou escrevendo essa carta dizendo que eu sou bom e vocês são qualquer coisa. Na igreja cristã não tem esse tipo de hierarquia, existem ofícios, mas ninguém é maior do que ninguém. Pelo contrário, o presbítero, o bispo, ele tem que ser menor do que os outros, porque ele tem que servir. Por isso é que o presbítero é que serve a Eucaristia. Não é vocês que servem o presbítero, não é você que serve o pastor que tem que servir vocês, porque quem leva o rebanho para o pasto é o pastor. É ele que tem que dar, é ele que tem que dar de si, ele que tem que servir, ele tem que ser o menor, ele tem que lavar os pés, numa linguagem mais simbólica, dos discípulos. Então Pedro coloca você com a condição de pastor muito amado, muito querido, e que anda com esse pessoal, que anda com essa gente enquanto eles peregrinam pelo mundo, porque ele também era peregrino. Então ele diz: exorta-os, pois, como peregrinos e forasteiros que sois. A palavra peregrino, nós já vimos aqui na semana passada um pouco sobre ela, é a palavra pároco. Peregrino no grego é pároco. Exorta-os, pois, como párocos que sois, isto é, peregrinos. Por que o padre é chamado de pároco? Porque ele não mora na paróquia, ele vai embora. Por que o pastor tem que ser chamado de pároco? No sentido eclesiástico, uma hora eu mudo aqui. Já vim para cá, já mudei para aqui, já fui para lá. Olha o pároco, peregrinando, ó. Vocês também são peregrinos. Vocês também são párocos. Não sei para onde vocês estão indo, mas eu sei que estão indo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei. Mas você está indo, garanto. Não estou falando geograficamente, nem em termos de cidade. Eu estou falando de caminhar para a vida. Nós estamos caminhando. E como diz aquele hino antigo protestante, nós passamos pelo vale um a um. Peregrinando. Então, Pedro está dizendo que esses irmãos, eles eram párocos. Um dia, o pároco é que vive uma terra que não é sua, não é dele. Você pode pensar que essa cidade é sua. Eu amo a cidade de Jaú, sou cidadão jauense, mas ela não é minha. Eu só estou passando por aqui. Você pode estar vivendo aqui há 20, 30, 40, 50, 80 anos. Não é sua. Não é sua. Nós somos párocos. Nós somos peregrinos. Estamos peregrinando mesmo. Passando por aqui. Por um tempo. Então, Pedro estava dizendo: vocês estão nessa terra aí, não é sua, por enquanto. Logo vocês não tem que mudar. Olha a perseguição. Olha Roma. Olha os Césares. Olha como eles estão querendo destruir vocês. E vocês não vão poder ficar aí. Vocês vão ter que mudar.
Paulo usa uma figura extraordinária da segunda carta aos Coríntios. Ele fala que nós não temos casa em que morar aqui. A palavra que Paulo usa para casa lá é tenda. Tenda não é fixo. Você põe uma tenda, depois você muda de tenda. Nós não temos casa para morar aqui, tenda para morar aqui, mas a nossa casa de verdade está lá na frente. Abraão, quando foi chamado, Abraão era a palavra peregrino, a palavra hebreu, habiru, quer dizer andante, viajante, peregrino, comerciante. Essa é a palavra hebreu, quer dizer, que caminha, que anda, que viaja. E Abraão foi o primeiro hebreu, o primeiro peregrino. Abraão estava na sua casa fazendo tendas, fazendo ídolos, construindo ídolos, vivia disso, vendia imagens, ícones. E Deus apareceu para ele e disse: olha, eu sou o Deus verdadeiro, não é esse. E Abraão crê nesse Deus, entrega essa vida a esse Deus, e Deus diz: agora você vai deixar a tua casa, a tua terra e a tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Na hora, deixou a sua casa, sua terra, sua parentela, levou um sobrinho, Ló. Enquanto Ló teve com ele, só deu trabalho. Abraão obedeceu, mas não totalmente. Mas Abraão foi. E quando ele chegou lá, e ele chegou em Canaã, ele olhou aquela terra maravilhosa, viu a terra, achou maravilhosa e disse: Deus, eu tenho a impressão que esse lugar não é o meu final. O livro de Hebreus, falando sobre Abraão, diz: ele voltou porque ele sabia que tinha uma terra, uma pátria superior àquela. Ele viu pela fé, não aquela terra de Canaã. A terra de Canaã era apenas um símbolo daquela terra que Deus havia prometido, aquela lá. Sabe o que ele fez? Muito obrigado, Deus maravilhoso, estou voltando, sou peregrino mesmo, voltou. E onde ele voltava tinha os altares que ele construía, e as pedras estavam caídas. Ele reconstruía os seus altares e adorava o seu Deus. Achava um outro altar velho, reconstruía os seus altares, adorava o seu Deus. Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós somos peregrinos. Olha para essa terra maravilhosa, essa terra rica de Jaú, terra roxa, riquíssima, maravilhosa. Só há igual a essa terra, só na região da Ucrânia. Essa terra roxa pega lá perto de Tararé, por cima ali, vem correndo e vai até Cornélio Procópio, Paraná. É uma mancha de terra roxa, que com essa qualidade só tem na Ucrânia. Só, essa terra aqui, vocês não sabem, é a terra mais rica do Brasil. Maravilhosa. Estou olhando para essa terra e disse: muito boa mesmo. Você planta aqui, qualquer coisa dá, mas não é minha. Eu não vou ficar aqui para contar a história. Eu estou partindo para uma terra muito melhor do que essa. Isso significa peregrino, isso significa pároco. Perguntaram a João Wesley, o grande reformador metodista: João Wesley, onde é a sua paróquia? Perguntando para ele: onde é a sua igreja? João Wesley, onde é a sua paróquia? Ele diz: a minha paróquia é o mundo. Corretíssimo. Cícero, onde é a sua paróquia? A minha paróquia é o mundo. Eu sou um peregrino, qualquer lugar é lugar. E se qualquer lugar é lugar, lugar nenhum é lugar aqui. Então essa palavra peregrino tem uma conotação muito forte. A mesma palavra que ele usa aqui, olha aqui, no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Dispersão é peregrinação. Foram expulsos, foram mandados embora. Eles eram forasteiros da dispersão. Foram dispersos pelo sentido mais amplo, mais largo. Nós também somos peregrinos desse mundo. Então, Pedro está falando uma palavra pastoral, dizendo: olha onde Deus colocou vocês, olha como Ele tem amor por vocês, como eu tenho. Então eu estou exortando, eu estou pedindo amorosamente, andando com vocês, insistindo com vocês. Exorto-os, pois, como peregrinos e forasteiros que sois.
Aqui a palavra forasteiro está mais ligado a exílio, exilado. Então eles não só tinham a terra que não era deles, e toda a terra que eles pisavam também eles eram escravos, exilados, porque não era deles. Então é como se eles estivessem andando livres, mas nunca nada era deles. Então eles eram simplesmente exilados para uma terra, como Daniel, o grande profeta Daniel, foi exilado para a Babilônia. Os judeus ficaram 70 anos na Babilônia, como havia profetizado Jeremias. 70 anos. Depois o rei Ciro manda Neemias reconstruir as muralhas. Mas 70 anos os judeus ficaram na Babilônia. Os judeus se enriqueceram muito na Babilônia. Dali para frente da Babilônia, os judeus nunca mais foram pobres, nunca mais. Até hoje, mandam no mundo. Por quê? Aprenderam nunca mais a fazer ídolos. Eles eram exímios idólatras, os judeus. Qualquer chancezinha eles criavam ídolo. Ele disse: isso acabou com a nossa vida, isso nos escravizou, a idolatria nos escraviza. Nós éramos escravos por causa dos nossos ídolos e não amávamos o nosso Deus que nos libertou do Egito, da escravidão. E agora esses peregrinos também eram como Daniel. Daniel estava na terra, os judeus se enriqueceram. Sabe o que os judeus disseram? A primeira chance que o rei nos der, nós vamos voltar para a nossa terra. Agora, compara a terra da Babilônia com a terra de Israel. Israel é uma terra infértil, pedregosa, erodida, uma terra que só a misericórdia de Deus. Mas eles estavam loucos para voltar para a sua terra, porque aquela terra rica não era a terra deles. E os babilônios, lá no Salmo 137, dizia: por que lá naquela terra feinha suas, vocês cantavam aquelas músicas mais lindas, e por que vocês não cantam aqui na Babilônia, onde tem rios imensos, onde tem terras férteis? Por que vocês não cantam aqui? Eles falaram: como que nós vamos cantar se estamos em terra estranha? Não tem música no nosso coração. Eles queriam voltar para aquela terrinha deles. Eles estão lá até hoje. Em 1947 voltaram, né? O Oswaldo Aranha, brasileiro, assinou para que a nação de Israel voltasse a ser uma pátria. E eles estão lá naquela terrinha, mandando fruta para o mundo inteiro, mandando flor, vende flor para o mundo inteiro. Como? Não sei. Dominando o mundo, bolsa de valor, mídia, jornal, televisão, cinema, tudo na mão deles. Lá não era terra riquíssima, mas não era minha. A minha terra era aquela lá. Pedro está dizendo aqui que nós somos também tipo assim como Daniel, somos exilados. Estamos num país estrangeiro, mas não somos daqui, estamos passando por aqui. Não sei se vocês tiveram a experiência de ficar num país estrangeiro e às vezes tentar comunicar uma coisa mais complicada com a língua e a gente não se faz entender, é horrível. É claro que não se faz entender, porque nós somos de lá, a não ser que nós tenhamos crescido ali. Então, o sotaque é diferente, o estilo de vida é diferente, o modelo é diferente. Eles são estrangeiros para nós e nós somos estrangeiros para eles. Se isso que eles estão falando, é assim que nós somos no mundo. Não por causa da nossa roupa, não é isso, nem por causa da nossa língua portuguesa, tão linda como é a nossa última flor do laço, inculta e bela, como diz o poeta. Não por causa da nossa língua, não por causa da nossa roupa. O nosso modelo de vida é diferente. O nosso design, o nosso estilo é diferente. O modo como enxergamos a vida, o modo como interpretamos a vida, o modo como lemos os seres humanos, interpretamos os seres humanos, o modo como lemos a nós mesmos, o modo como lemos a morte, o modo como lemos a vida, como lemos o trabalho, como lemos ser filhos, como lemos ser pais. Nós temos um modelo diferente. Nós somos de verdade, conceitualmente, uma contracultura. Uma contracultura. Não na forma externa,
uma contracultura de conceito, de modelo, de filosofia, de percepção da vida. Porque essa terra para nós é estranha. Imagina que Daniel, com um ano, falava a língua lá dos iraquianos hoje, né? A língua lá dos babilônios, fluentemente, sem problema nenhum. Ele era um intelectual, filósofo, um pensador, um sátrapa. Mas enquanto ele vivia, ela disse: eu sei que essa terra não é minha. Isso aqui é maravilhoso, Deus abençoou o seu povo aqui. E mais, no capítulo 29 de Jeremias, Deus mandou Judá, ou Israel, Judá, a orar pela paz da cidade. Quando vocês forem levados para o exílio, capítulo 29 de Jeremias, orem pela paz da cidade, façam casas, construam suas famílias, abençoem aquele país. Eu imagino como a Babilônia foi abençoada com Daniel, do mesmo jeito que o Egito foi abençoado com José. Eu imagino quanta riqueza Daniel levou para aquele país, do mesmo jeito que José levou para o Egito. Mas Egito não é terra de Israel, Babilônia não é terra de Israel. Então eles são forasteiros, eles estão passando e morando num país estrangeiro. É um lugar em que você vai passar, você faz uma tenda e não uma casa. Você vai passar por ali, faz uma tenda e vai ficar só por um tempo. Esse é o forasteiro, por um tempo. Quanto tempo, pastor? 40, 50, 60, 80 anos, 100 anos, um tempo. Esse é o forasteiro. Ele está no exílio, ele quer voltar para a terra dele. A terra original dele é o Éden. A terra original dele é o céu. Ele foi feito para viver no Éden. Ele foi feito para viver na presença de Deus, gozando a plenitude de Deus. Ele é um forasteiro. Ele tem uma tenda, mas ele sabe que vai mudar logo. E além disso, essa tenda vai mudar de novo, mas ele vai ter um edifício. Não uma tenda mais, um edifício. Não construído mais com sonhos e ideais humanos, mas pela graça e o propósito de Deus para os homens. Então eu rogo a vocês, meus queridos, meus amados, que são peregrinos, que são forasteiros, diz Pedro, que vos absterdes das paixões carnais. O que é paixões carnais? Qualquer sentimento fora do alvo de Deus. Qualquer sentimento. Particularmente Pedro está falando aqui da idolatria em que eles viviam antigamente. Mas qualquer sentimento que te afasta, se você tem um afeto muito grande pelo seu cachorro, maior do que Deus, que eu acho mais fácil amar mais o cachorro do que Deus do que amar o outro hoje. O cachorro está mais fácil. Se você ama mais o cachorro do que ama Deus, isso é uma paixão carnal.